Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja e permaneça em nossos corações. É uma alegria enorme poder estar aqui e dividir um pouquinho da palavra de Deus com o seu coração. E hoje o Senhor nos levando a meditá-la no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9, onde ali o Senhor nos mostra que em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos, que nós não precisamos recorrer às coisas dessa vida, aos enganos, né, que esse mundo nos oferece, porque em Jesus nós temos tudo. Em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados, que nos dá a paz, né, de uma vida plena com o Senhor. Em Jesus nós temos a certeza de uma salvação eterna de nossas almas. Em Jesus nós temos tudo o que nós precisamos, seja cura, seja libertação, seja milagres, nós temos tudo isso em Jesus. Então nós não precisamos nos recorrer às oferendas dessa vida, porque em Jesus nós temos tudo. E com diferencial, nós temos tudo com a paz de Deus, com a paz de Espírito. Nós vemos nessa passagem, a partir do versículo 9 do capítulo 8 de Atos, que em Samaria havia um homem chamado Simão, que ele praticava obras ocultas, feitiçarias, e com essas feitiçarias ele enganava muitas pessoas, as pessoas ficavam iludidas e queriam, né, aquelas coisas, porque era atraído, né, por aquelas ilusões, aqueles encantamentos. Só que, porém, essa feitiçaria não tinha parte com Deus. Porque todo espírito que não confessa que Jesus Cristo é nascido de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo, não tem parte com Deus. Não importa se fazem sinais, se fazem prodígios, né? Porque nós sabemos que as trevas também têm poder, um poder entre aspas limitado, mas tem poder. E com esse poder muitas vezes engana tantas pessoas que ficam buscando por essas coisas. Infelizmente, nós vemos tantas pessoas, né, que facilmente vão, né, procurar pessoas para receberem algum tipo de encantamento, algum tipo de reza, algum tipo de oração, né, de uma cura instantânea, algo assim, sem ter parte com Deus. Isso é errado, porque isso coloca em xeque a nossa vida com Deus, a nossa salvação. E no engano, muitas pessoas fazem isso. No engano, por não saber que a feitiçaria é abominável diante de Deus, que o ocultismo é terrivelmente abominável diante de Deus, muitas pessoas no engano vão até isso. Até mesmo porque as pessoas que praticam tais obras, muitas vezes, né, se parecem como pessoas boas, se parecem como envolvidos com coisas boas, tem aqueles atrativos, né, aquelas falsas obras boas. Então a pessoa pensa, deve ser de Deus também. Tanto é, né, que aqui o povo dizia, né, o povo falava, né, que é como se fosse uma divindade, né, um poder divino, né, um grande poder, mas não tinha parte com Deus. Foi então quando Felipe, homem do Senhor, cheio do Espírito Santo, crente em Jesus Cristo de Nazaré, chega naquele lugar e começa ali a desfazer, em nome de Jesus Cristo, as obras das trevas, desfazendo, pregando a verdade, porque a mentira, né, ela é desfeita com o poder da verdade. E o Evangelho chegou, as boas novas, por intermédio de Jesus Cristo, chegou naquele lugar e Pedro anunciava. E aquele povo, então, ao ouvir aquelas palavras, a ouvir, né, e ver também os sinais que por intermédio de Filipe Deus fazia, e ouvirem as palavras das boas novas, aquelas pessoas tiveram seus olhos abertos. E elas então entenderam que precisavam do verdadeiro Deus, que pode operar além de milagres e sinais, pode conceder a salvação da alma do homem, que é o mais importante. Porque nós estamos passando neste mundo. Para quê? Para consertar o nosso pecado lá em Adão. A nossa chance é agora. Se nós desperdiçarmos, não vai importar nada. Se nós partirmos dessa vida e não ter consertado o nosso pecado. E nós consertamos nosso pecado como? Através de Jesus Cristo de Nazaré.
confessando nossos pecados, pedindo perdão e pedindo pela salvação das nossas almas por intermédio de Jesus Cristo, clamando a Deus para que Ele derrame sobre nós o seu Espírito Santo, para que nós possamos viver uma vida dia após dia agradável e em plena comunhão com Deus. E aquele povo de Samaria receberam essa graça do Evangelho. Até mesmo o próprio Simão, que era ali usado pelas trevas, usado por Satanás, naquelas obras de bruxaria, de feitiçaria, ele recebeu o Evangelho. Ele entendeu que aquilo que ele fazia era mal. Ele entendeu que o reino para quem ele servia era o reino das trevas. E ao ver o Evangelho de Jesus Cristo, ele se arrependeu e foi batizado também. Nós vemos que, em parte, ele teve aquela transformação da sua vida. Nós vemos que, no seguir do capítulo, ele foi, como diz, num processo, aonde aquele que começa com Jesus, ele vai tendo como uma escada, vai prosseguindo e prosseguindo, e Deus vai trazendo luz, vai trazendo libertação, vai convencendo, e o processo vai. E assim foi com esse homem. Então, meus amados, não sei, você que me ouve, se de alguma forma você já se envolveu com alguma forma de ocultismo, ou talvez você está envolvido, como Simão estava, como esse povo estava atraído por essas obras de encantamentos. Eu quero te falar, não importa. Não importa se você vê sinais, se você vê prodígios, de formas ocultas, mas não tem a ver com Deus. Isso vai te reprovar e isso vai te impedir de ter salvação. E se você não tem salvação, a sua vida, a sua passagem aqui reduz a nada. Nós precisamos nos recorrer à maior graça que é nos concedida nos tempos de hoje, a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados por intermédio de Jesus Cristo. E saber que em Jesus Cristo nós também podemos ter sinais, prodígios e maravilhas. Nós vemos que Filipe, ele aqui, por intermédio do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, operava também sinais e maravilhas. Então, que você venha saber que em Jesus Cristo há cura, que em Jesus Cristo há libertação, que em Jesus Cristo há tudo que nós precisamos, nas manifestações da glória de Deus por intermédio do seu próprio Espírito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, que Deus te abençoe, que Deus te leve mesmo essa meditação. Nem se você precisa confessar pecado, confesse. Se você precisa abandonar maus caminhos, busque força em Deus e abandone. Olhe para a sua alma, busque salvação em Jesus Cristo, porque isso é o mais importante. Que Deus te abençoe grandemente. Senhor Deus de amor, Deus de paz. Pai querido, eu quero mesmo colocar diante do Senhor essa vida que me ouve, meu Pai. Deus, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu te peço, meu Pai, se essa vida, meu Pai, está precisando de ter os olhos abertos, assim como o Senhor abriu os olhos daquele povo de Samaria na pregação do Evangelho, que essas vidas venham ter também os seus olhos abertos, venham entender, meu Pai, que precisam de salvação em Jesus Cristo, e que em Jesus Cristo elas têm tudo o que precisam, meu Pai, e com a paz de Deus que excede todo saber. Pai, se algum, meu Pai, que me ouve, se alguém que me ouve, envolveu-se algum dia, meu Pai, em ocultismo, ou está envolvido, peço, meu Pai, que o Senhor que convence do pecado, da justiça, do juízo, convença essa pessoa, meu Pai, que o ocultismo não convém, que tudo, meu Pai, que não confessa que Jesus Cristo é Senhor, não convém, meu Pai, não é digno de confiança. Que essa pessoa, meu Pai, venha ter, meu Pai, o temor do Senhor e na força do Senhor, Pai, confessar os seus pecados e abandonar os seus maus caminhos, abandonar o ocultismo e pedir perdão ao Senhor, Pai, se de alguma forma se envolveu ou está envolvido. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor venha trazer luz, que as cadeias da incredulidade, que as mentiras, meu Pai, das trevas contra essa vida caiam por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que a glória do seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré, por intermédio do teu Espírito Santo, possa brilhar nessa vida e ela receber da paz que excede todo saber, experimentar da salvação da sua alma para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.